A minha mãe teve 12 filhos, morreram 6 em bebés e ficámos 6 grandes, que depois também já morreram 4, só estamos 2. E foi assim, a minha infância foi assim, um bocado, claro, difícil naquela altura. Eu era a mais velha, tinha que tomar conta dos mais pequeninos, a minha mãe saía e eu ficava, tinha o meu irmão mais velho fazia, como morreram entre ele e mim, fazia diferença de mim 6 anos, o mais velho, e também já morreu há muito. E eu é que ficava, mais ele, a tomar conta dos meus irmãos. E eu lembro-me, com 11 anos, a minha mãe saía e dizia assim: olha, tu vais ficar ali a panela, tu vais cozinhar para ti, para os teus irmãos. E a gente lá ficava, numa lareira, metíamos a lenha debaixo das panelas, e era assim que a gente fazia, buscar a lenha ao monte, um molho à cabeça, e secávamos a lenha e depois metíamos com isso que a gente cozinhava. E não tínhamos luz elétrica, era com um candeeiro, uma candeia, que a gente andava pela casa para ver. Portanto, era assim que a gente fazia. A minha falecida mãe, portanto, isso já foi, já nessa altura, já tinha para aí os meus, sei lá, para aí 10 anitos ou isso. Lembro dela ter um filho, que ela estava a chegar a cubos para dar às galinhas, que ela fazia uma farelada para lhe dar, dava milho, não era como agora o produto, era tudo assim coisas mais naturais. E ela estava a chegar uma gamela para dar, e foi ter o filho, e foi acabar de chegar as couves para dar às galinhas. Pois ela já não é que ela a levá-la, já fui eu, mas ela foi acabar de chegar, que eu era novinha, para estar ali a fazer aquele trabalho. E pronto, e depois ela, minha avó, é que era a parteira, ela ajudou a tratar do bebê, e pronto, e era assim. A escola, eu fui para a escola, eu já fui na idade normal, porque já era mais tarde, um bocado, o meu falecido irmão, o mais velho, só foi com 11 anos, que naquela altura não era obrigatório, e o meu pai também, pronto, como não sabia ler, também, coitados, também não se preocupava muito com isso, o meu pai dizia mesmo, eu não sei, pronto. E depois eu fui com 7 anos, e aos 10 anos fiz a terceira classe, que era só até aí que éramos obrigados, mais nada, e a professora disse assim, eu gostava muito de estudar, e a professora disse assim ao meu pai: ó, Sr. Manuel, deixa a sua filha continuar, que ela aprende tão bem. E o meu pai disse assim: olha, senhora professora, ela tem que ir trabalhar para ajudar a criar os irmãos, já sabe mais do que eu não sei ler. E pronto, eu lá fui trabalhar, fui para aprender costura. Andei até aos 14 anos a aprender costura, já fazia roupas para os meus irmãos, vestidos para as minhas irmãs, fazia meias de malha, que a minha avó também me ensinou a fazer, aquelas meias de tricô. E depois, aos 14 anos, eu precisava de uma máquina de costura para fazer os meus trabalhos. Mas que é? O meu pai era sozinho a trabalhar, nós éramos muitos. O meu pai disse assim: olha, agora vais ter que servir, porque não há dinheiro para comprar a máquina. E pronto, e eu lá fui servir com 14 anos, andei lá até aos 23, a servir. E depois vim para uma confecção trabalhar. Em relação a esse período que esteve a servir, foi no Porto, não foi? Estive, primeiro foi na minha terra, estive lá, comecei a ir para lá com a minha avó, mas ainda foi antes até dos 14 anos, ia para lá tomar conta dos meninos, dos patrões, ele ia para lá fazer umas horitas e eu ia para ficar com os meninos. E depois, aos 14 anos, fui para Famalicão, para uma casa, e depois estes patrões foram para o Porto,
E eu fui com eles para lá, para essa casa. Estive lá uns aninhos. Eu estive ano e meio numa casa, ano e meio noutro. Eu servi 11 anos. Ainda estive lá, não sei, pai, 6 ou 7 anos nessa casa. E depois também com bastante dificuldade, porque eles eram muito meus amigos, mas o pai deles morreu e eles ficaram, não tinham meios para pagar, arrastavam muito. Não, já ao fim do mês já não tinha dinheiro para pagar. E a minha mãe queria que eu viesse embora, estava lá, não lhe podia dar dinheiro para ela. Mas eu pronto, estava tão presa a eles que eu quero estar aqui. Até que depois um dia uma colega deste movimento disse-me assim: tu estás a ser muito explorada, então se tu estás a ganhar tão pouco dinheiro e nem esse eles te pagam, é melhor tu ires embora, rapariga, anda para cá para a terra, arranjas outro trabalho. Foi quando eu fui para a confecção, vim para casa. Fui para a confecção lá na minha terra, estive lá 10 anos na confecção. E depois, pronto, eu casei com 33 anos, fui para a fábrica com 23, casei com 33 e depois tive também de deixar essa fábrica porque tive 2 filhos gêmeos e como era longe para eu ir de Pavidem para Bermoim, os transportes eram difíceis, eu saía de casa às 7 da manhã para entrar às 8 lá na fábrica em Bermoim. E entrava em casa às 8 da noite outra vez e tinha que atravessar um monte sozinha, no inverno aquilo era feio, eu corria todo o caminho, porque eu tinha ceava, não é? Era feio aquele caminho, mas tinha que ser. E pronto, depois casei é que tive que deixar o trabalho por causa de também ter 2 meninos assim gêmeos, e era difícil arranjar ama e também ficava caro porque eu tinha que pagar para comer por lá, tinha que pagar para a viagem, eu tinha de pagar para os meninos, não é? Eram 2 ao mesmo tempo. Então o meu marido pôs a fazer contas e ele: olha, o melhor é tu vens para casa, olha, ele trabalhava na Coelima, lá já pagava um bocadinho melhor que nos outros lados, a Coelima pagou sempre melhor. E então ele disse: vamos governar com o que nós temos. Naquela altura ele ganhava 6 contos, naquele tempo. E dizia ele: mas olha, vamos ver, se não gastarmos os 6 contos todos, fica um bocadinho para o outro mês, que podemos no outro mês ter necessidades. E pronto, eu lá vim para casa, eu como sabia fazer algumas coisas de costura, lá ia fazendo, já tinha a minha máquina, que depois comprei, e pregava às vezes uns feixes, fazia assim, porque eu não cheguei a tirar o curso de costureira, aprendi umas coisas, eu cozia umas bainhas, a fazer assim algumas coisas, elas cortavam e eu fazia, mas nunca cheguei a aprender assim mesmo coisa de costureira. Quando eu estava para aprender tive que deixar, e pronto, e assim foi, vim para casa e eu lá fazia, eu gostei sempre muito também de cozinha, de fazer bolos, uma coisa e outra, e vim para casa, as pessoas pediam-me, ia cozinhar para casamentos, fazia os bolos, fazia tudo, e fazia algumas coisas na minha máquina, enquanto os meninos dormiam, eles punham-os a dormir, eles dormiam sonos muito bons, e eu, enquanto eles dormiam, fazia essas coisinhas, pronto, e assim fomos remediando. Depois, quando eles já tinham idade para ir para a pré-escola, o meu marido disse: não, vão estar em casa só até aos 3 anos, depois vamos metê-los, que é para eles também entrar no mundo deles, das crianças e também... E pronto, e nessa altura, eu como não tinha trabalho, era assim uns pescados, fui pedir trabalho, mas ninguém me empregava, não. A senhora com 30 e tal anos, com 2 filhos gêmeos, está sempre a ir embora, e foi difícil. Então foi quando uma colega, estávamos a ver num convívio, uma colega disse-me, olha, eu estava a contar a minha história, que não tinha trabalho, e ela disse-me assim: olha, porquê é que tu não vais eu digo: então, como é que se faz? Uns meinhas, umas coisinhas que se gasta todos os dias, estas roupinhas assim diárias, cuecas, pijamas. E a senhora lá me explicou, e eu ia aqui em Guimarães, acho que ainda hoje há a feira da revenda, e eu ia comprar à revenda e depois vendia, tirava um bocadinho de lucro, e assim foi. Arranjei pessoas amigas que me compravam, também já me conheciam, e até consideravam um bocado porque sabiam que a gente precisava, não é? Que era mesmo por necessidade,
Olha, e felizmente lá tive nisso 20 tal anos, 22 anos neste trabalho. Era a Universidade dos Trabalhadores. Era onde a gente aprendia a ler, como é que é dizer, a refletir, a agir e depois ir em frente. Era isto que nos ajudava, porque era um movimento já, naquela altura, um movimento mais avançado na igreja. Havia as Filhas de Maria, havia outras coisas, mas este era realmente um movimento católico, mas já com outra perspectiva, já mais dinâmico, mais, sempre lutou pelas melhorias dos trabalhadores, para que a gente tivesse, que houvesse igualdade, para que houvesse mais justiça, não é? Porque a gente sabe que havia muita coisa e isto estamos sempre também, é quase como o sindicato, estamos sempre a ver, pronto, o melhor que é para as pessoas, não é? E como é que era pensar nisso tudo, na justiça, no bem dos trabalhadores e no regime, no antigo regime? É sim. Que idade é que vocês tinham para o fazer? É sim, nós às vezes até dizíamos assim, não vale a pena a gente estar a refletir porque a gente não conseguia muito fazer alguma coisa, não é? Não se conseguia porque não se podia. Mas pelo menos nós reunimos e isto ajudava-nos a ter força e a ter esperança que as coisas iam mudar e que íamos, pronto, à medida que nós íamos ficando melhor formados na nossa consciência, na nossa cabeça, a gente sentia-se mais ativa, mais apta para qualquer coisa que acontecesse, não é? Porque o resto a gente fazia muito, não se podia, não, porque lembro, foi muita padres e tudo, muitas pessoas que trabalhassem assim a sério ia preso. E eu, como lhe disse já da outra vez, andamos lá a espalhar os papéis e depois disse, aquilo foi pouco antes e disseram, olha que vós estivestes quase... E eu, pronto, olha, também se fosse, os outros também foram. A gente já fazia tudo com aquele espírito de melhorar as coisas, não é? O nosso objetivo era esse, era lutar pelo bem comum, para que houvesse mais igualdade, pessoal mais humano uns para os outros, não é? Punhamos lá que para eles ser justos para os trabalhadores, para pôr as coisas em ordem, pronto, que não era justo fazer isso. Uma pessoa, quem trabalha tem direito ao seu salário, não é? E as pessoas ainda não... Eu lembro que eu estava na fábrica já há 3 ou 4 anos, e não estava sindicalizada. E estávamos a descontar para o sindicato. O patrão ficava-nos com o dinheiro para o sindicato. E nós, quando demos por ela, não sei como é que a gente um dia lhe deu para ir nos ver, e mais meia dúzia. Olha, vamos ao sindicato, vamos saber como é que está a nossa situação. Não sei, qualquer coisa, alguma dúvida que a gente teve na altura. E fomos lá e não estávamos a descontar, mas não estava assim. Por isso é que eu até fiquei com menos anos de caixa por causa disso. Fui tirar-me. E depois, claro, a gente foi, ficávamos logo no quadro negro. Aquelas que fosse fazer isso, aí era logo de ponta, era logo, mas pronto. Mas nós tínhamos que ser superiores a isso, senão nunca se fazia nada, pronto. E então, a partir daí, o patrão depois sindicalizou-nos. Claro, pagava, tinha que pagar, nós estávamos a pagar para isso, não é? E havia assim uma meia dúzia que tinha este espírito de luta, de fazer algo. Pois claro, também éramos aquelas que não gostavam que a gente fizesse isso, também tínhamos, as nossas colegas, também nos viam com os olhos assim quem luta nunca é muito bem...
É verdade, é verdade. Olha, e a distribuição dos panfletos? Fazia... Nós fazíamos isso, era mesmo só aquele grupo que a gente confiava, do nosso grupinho, que éramos para aí umas 6 ou 7 naquele grupo, mas ninguém sabia, éramos só nós. E então fazíamos e depois, é como eu digo, já não sei, não me lembro, há muitos anos, claro, eu tinha os meus, antes dos 30 anos, já é há bastantes, e eu lembro que passávamos isso, não sei se era em computador, se era em máquinas, assim, não éramos nós que escrevíamos à mão, nós fazíamos o que queríamos, fazíamos a folha do que queríamos, depois eles copiavam, passavam, e nós depois combinávamos 2 ou 3, durante a noite, distribuíamos por aqui e por ali, pronto, fazíamos isso. Fizemos mais que uma vez isso, que era para... Chamávamos nós aquilo, alertar para a realidade das coisas e ver se o povo acordava, mas mesmo assim as pessoas não... Há sempre muita gente que está muito parada, não liga nenhum. Olha, e lembra-se do 25 de Abril, do dia? Lembro. Eu estava a trabalhar, estava na fábrica e lembro-me perfeitamente disso. Foi um dia que eu nem sei explicar. Foi aquilo depois após o 25 de Abril, era tão bom, era uma alegria, era uma felicidade que a gente sentia-se totalmente livre, não sei, há qualquer coisa ali, parece que arrebentaram as correias e a gente ficou assim toda solta. Foi um espetáculo, foi muito bom mesmo. Foi depois aquelas canções que a gente cantava do 25 de Abril, aquelas coisas todas, aquilo foi o máximo mesmo. Foi muito bom, foi.